Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá Yitro. Nós vamos começar falando a respeito de Yitro se tornar um judeu. Na Parashá Shemot, Moshe levou sua esposa Tzipora e seus 2 filhos de volta para Midian, para a casa de Yitro, o pai de Tzipora e avô dos filhos de Moshe. A esposa de Moshe e seus filhos ficaram em segurança em Midian, onde o faraó não podia lhes fazer mal. Agora o exército do faraó havia se afogado e Bnei Israel estava no deserto com Moshe. O sogro de Moshe, Yitro, ouviu sobre os grandes milagres que Hashem realizara ao abrir o Yam Suf e durante a batalha contra Amaleque, e ele decidiu se juntar a Bnei Israel e se tornar judeu. Os milagres que Hashem fez para Bnei Israel o convenceram de que Hashem é o verdadeiro Deus. Yitro também levou com ele a esposa de Moshe, Tzipora, e seus 2 netos, Gershom e Eliezer, para que eles se juntassem ao povo judeu. Quando Yitro chegou aos arredores do acampamento de Bnei Israel, ele não pôde entrar, já que as nuvens de Hashem circundavam todo o acampamento. Yitro enviou uma mensagem a Moshe: Eu, seu sogro Yitro, vim até aqui para me tornar um ger. Sua esposa e seus 2 filhos estão comigo. O próprio Moshe saiu do acampamento para receber e saudar seu sogro. Quando Aharon, os filhos de Aharon, os Zequenim, anciãos, viram Moshe, o líder do povo judeu, indo ao encontro de Yitro, eles pensaram: este deve ser um visitante muito importante. Vamos atrás de Moshe. E todo o restante do povo pensou: se todos os nossos líderes estão saindo para cumprimentar alguém, nós vamos sair também. E assim, Yitro foi recebido por todo Bnei Israel. Moshe contou detalhadamente a Yitro todos os milagres que Hashem fizera para Bnei Israel. Yitro se alegrou por Hashem ter salvado os judeus do faraó. Ele decidiu fazer Brit Milá e se tornar um ger ali mesmo. Moshe organizou uma refeição para o qual os Zequenim foram convidados. Aharon e os Zequenins comeram junto com Yitro e se alegraram com ele por ele ter se tornado um judeu e por se comprometer a cumprir todas as mitzvot de Hashem. Moshe, no entanto, não comeu junto com eles. Em vez disso, ele ficou de pé, servindo a comida a seu sogro e aos Zequenim, pois Moshe era o homem mais humilde que já existiu. Embora ele fosse o líder de Bnei Israel, ele não se importava em servir os outros judeus à mesa. Pelo contrário, ele estava feliz por fazer um hesed e ajudá-los. Yitro oferece uma sugestão para Moshe. Yitro viu que Moshe fazia todos os dias. Ele estava sempre extremamente ocupado, havia sempre uma fila muito longa de pessoas à entrada de sua tenda, todas as pessoas queriam falar com Moshe, algumas precisavam que ele respondesse uma questão sobre como cumprir uma mitzvah, outras vinham para serem julgadas por causa de uma briga com outra pessoa, outros ainda queriam pedir a Moshe para rezar por uma pessoa enferma. Como Moshe precisava de tempo para ouvir os pedidos de cada um e para resolver os desentendimentos, as pessoas esperavam na fila por horas. Moshe só acabava de recebê-las tarde da noite e no dia seguinte, Moshe estava novamente ocupado da manhã até o fim da tarde. Embora o irmão de Moshe, Aharon, e os 70 anciãos ficassem sentados ao lado dele e escutassem todas as palavras de Moshe, era apenas o próprio Moshe que lidava com os problemas das pessoas. Yitro disse a Moshe: é muito cansativo para você ver tantas pessoas todos os dias. As pessoas também ficam cansadas porque têm que esperar muitas horas até poderem falar com você. Por que você não nomeia 70 Zequenim como juízes também? Eles poderiam ser os juízes superiores. Então, eles designariam mais juízes abaixo deles. O povo viria aos juízes para ser julgado e instruído. Esses trariam para você somente os casos muito complicados para que resolvessem. Vá, pergunte a Hashem se ele concorda com meu plano. Moshe viu que Yitro estava certo. Eu levarei sua boa sugestão e perguntarei a Hashem se devo nomear vários juízes para me ajudarem.
ele disse ao seu sogro. Quando Moshe perguntou a Hashem, ele aprovou a sugestão de Yitro e Moshe a colocou em prática. Os filhos de Israel se preparam para Matan Torá, a entrega da Torá. No primeiro dia do mês de Sivan, Bnei Israel chegou ao deserto do Sinai. Todos estavam muito ansiosos e felizes. Eles sabiam que em poucos dias receberiam a Torá. Muitos judeus haviam brigado uns com os outros anteriormente, mas agora todos ficaram amigos de novo. Naquele dia o povo descansou, pois estavam cansados da viagem. No segundo dia de Shivan, cedo, pela manhã, Moshe subiu ao Har Sinai. Hashem falou com ele ali. Ele informou a Moshe: anuncie a Bnei Israel que eu os escolhi dentre todas as nações do mundo para ser meu povo especial. Pergunte a eles se estão dispostos a aceitar minha Torá e se tornar um povo sagrado que cumprirá meus mandamentos. Explique a eles também que se deixarem de cumprir minhas mitzvot, eu os punirei. Moshe desceu do Har Sinai. Ele perguntou aos Equinim: vocês querem aceitar a Torá de Hashem? Antes que os Equinim pudessem responder, todos os judeus gritaram juntos com alegria: nós faremos tudo o que Hashem nos ordenar. Moshe anunciou ao povo: vocês todos ouvirão a voz de Hashem me chamando. Hashem me dirá a Torá, e eu a repetirei para vocês. O povo ficou triste. Eles disseram: Moshe Rabbeinu, nós queremos ouvir a Torá do próprio Hashem. Nós desejamos muito ouvir sua voz. No terceiro dia de Sivan, pela manhã, Moshe retornou ao Har Sinai para contar a Hashem a resposta que Bnei Israel disse. Os judeus concordaram em aceitar a Torá, mas eles querem muito que o Senhor fale com eles diretamente. Hashem respondeu: eu farei como eles pediram. Hashem instruiu Moshe: faça uma cerca em torno de toda a montanha. Ordene ao povo não atravessar esta cerca durante todo o tempo que minha Sheriná estiver sobre o Har Sinai, porque a montanha será sagrada, a fim de ouvir minha voz. Bnei Israel precisa se preparar. Eles deverão imergir e também suas roupas em um mikve. No terceiro dia de preparação, Bnei Israel estará pronto para que eu fale com eles. No quarto dia de Sivan, Moshe disse às famílias judias que elas deviam se preparar para Matan Torá. No quinto dia de Sivan, a Torá não nos conta aqui o que aconteceu. Esta história está no final da Parashá Mishpatim. O que aconteceu no dia de Matan Torá? O dia em que Hashem nos deu a Torá era Shabat. Era o sexto dia do mês de Sivan, do ano 2448. Há uma opinião diferente, que a Torá foi dada no sétimo dia de Sivan. Choveu sobre o Har Sinai durante a noite para limpar a montanha e refrescar o ar. Pela manhã, Moshe levou Bnei Israel até o Har Sinai, até o limite que eles não tinham permissão de atravessar. Eles foram saudados por fortes trovões e raios brilhantes. A montanha estava em fogo e dela saía fumaça como uma fornalha. Eles ouviram o som de um chofar cada vez mais alto e mais alto, até que eles mal conseguiam suportar. Bnei Israel sabia que logo eles ouviriam o próprio Deus falando. Eles estavam com medo e estremeceram. Se eles mal conseguiam aguentar o barulho dos trovões e do som forte do chofar, como poderiam ser capazes de ouvir a voz de Deus? Eles foram se afastando da montanha. Moshe acalmou o povo. Aproximem-se até o limite. Hashem então ergueu o Har Sinai e o sustentou sobre as cabeças de Bnei Israel. O Har Sinai ficou transparente como cristal. Ele pairou no ar sobre Bnei Israel e eles podiam enxergar através da montanha. Todos os céus se abriram e Hashem mostrou ao povo
que não havia nada ali além dele. Eles ouviram de Hashem: ou vocês aceitam a minha Torá, ou todos vocês serão enterrados aqui. Bnei Israel estava com tanto medo que todos começaram a chorar. Eles fizeram techuvá por todos os pecados cometidos e gritaram em conjunto: o que Hashem nos disser, nós faremos. Antes de Hashem começar a falar, ele curou todos os doentes dentre Bnei Israel. Muitos judeus tinham as mãos ou os pés aleijados por causa do trabalho pesado no Egito. Alguns judeus tinham outros tipos de doenças, e Hashem enviou seus anjos para curar toda a nação, de modo que cada judeu estivesse em perfeita condição, cada um dos seus órgãos e membros funcionando perfeitamente. Então veio o grande momento quando Hashem falou diretamente a Bnei Israel. A voz de Hashem era tão poderosa que os céus e a terra tremeram, lagos e rios recuaram e árvores caíram ao chão e se partiram. Hashem disse as 10 Dibrot, os 10 mandamentos. Ele pronunciou todos de uma vez só, de forma que Bnei Israel os ouviu, mas não conseguiu entendê-los. Então Hashem repetiu devagar o primeiro mandamento para que Bnei Israel o entendesse. Quando os judeus ouviram a voz de Hashem, eles se sentiram como se tivessem sido beijados por Deus. Eles sentiram uma alegria tão intensa que suas almas deixaram seus corpos e eles caíram mortos no chão. Mas Hashem realizou um milagre e os trouxe de volta à vida. Então Hashem lhes disse o segundo mandamento novamente. Bnei Israel ficou tão maravilhosamente agitado e eufórico em escutar a voz de Hashem, que novamente suas almas saíram de seus corpos. Mais uma vez Hashem fez um milagre e todos reviveram. Mas Bnei Israel ficou com medo de se arriscar a morrer mais uma terceira vez. Eles pediram a Moshe: por favor, fale conosco você ao invés de Hashem. É muito difícil para nós conter a euforia de ouvir a voz de Hashem. Temos medo de morrer novamente. Hashem concordou. Ele disse a Moshe os outros 8 mandamentos e Moshe os repetiu a Bnei Israel. Aseret Adibrot, os 10 mandamentos. Quais foram os 10 mandamentos que Bnei Israel escutou no Har Sinai? Primeiro, devemos acreditar que Hashem é nosso Deus e Criador. Segundo, Hashem nos disse para não servirmos a outros poderes. Terceiro, não temos permissão de mencionar o nome de Deus para jurar em falso ou sem necessidade. Quarto, devemos guardar o sagrado Shabat. Quinto, devemos honrar nossos pais. Sexto, somos proibidos de assassinar. Sétimo, somos proibidos de cometer adultério. Oitavo, somos proibidos de sequestrar ou roubar. Nono, somos proibidos de prestar falso testemunho. Décimo, somos proibidos de tentar obter alguma coisa que pertence ao outro, se ele não quer vendê-la. Agora, vamos explicar o significado de cada mandamento. Primeiro, Hashem é o Deus Todo-Poderoso a quem devemos servir. É uma mitzvah tornar claro em sua mente que Hashem é o Todo-Poderoso, que criou tudo, sabe tudo e faz tudo no mundo acontecer. Hashem fez desde o primeiro dos mandamentos para que nós o reconheçamos, a fim de cumprir suas mitzvot. Quando Hashem tirou nosso povo do Egito e castigou os egípcios com 10 pragas, todos os judeus viram e reconheceram seu poder, e assim Hashem começou seus mandamentos com as palavras: Eu sou Hashem, que tirou vocês do Egito. 2. Somos proibidos de servir a outros poderes. Muitas pessoas acreditam que Hashem é o Deus mais poderoso, o que significa que elas também acreditam em outros poderes além dele. Algumas rezam também para anjos, outras idolatram pessoas que consideram santas ou adoram o sol, a lua, os planetas. Hashem ordenou: vocês não servirão a nada e nem a ninguém além de mim.
3. Somos proibidos de jurar em falso ou desnecessariamente em nome de Hashem. O nome de Hashem é sagrado. Não devemos jurar em nome de Hashem se estamos fazendo um voto falso ou desnecessário. Este é um exemplo de juramento falso. Alguém que comeu pão ontem jura: eu juro pelo nome de Hashem que eu não comi pão ontem. Eis um exemplo de juramento desnecessário. Eu juro pelo nome de Hashem que o sol está no céu agora. Embora este juramento seja verdadeiro, é proibido fazê-lo se não há nenhuma razão para isso. Nós também não devemos recitar berachot, bênçãos, sem necessidade. Por exemplo, se temos uma maçã, uma pera e uma laranja à nossa frente, dizemos boré, peri, aetz, apenas uma vez, para todas estas frutas. Se nós repetimos a berahá desnecessariamente, nós pronunciamos o nome sagrado de Hashem em vão. A pessoa não deve dizer amém para uma berahá desnecessária. Também não podemos mencionar o nome de Hashem sem um propósito. Algumas pessoas costumam dizer, ó Deus, ou usam o nome de Deus em frases similares que são faladas sem pensar. Devemos evitar isso. E agora, vamos a uma história. O filho fiel. Certa vez havia um homem rico que sempre se cuidara durante toda a vida para não jurar em nome de Deus. Antes de morrer, ele chamou seu filho e o instruiu. Nunca jure, mesmo se o assunto for verdadeiro. Hashem me fez um homem tão rico porque eu nunca jurei em seu nome, mesmo quando o juramento seria verdadeiro. O filho deu sua palavra. Nunca farei um juramento. Logo depois, o pai morreu. Um grupo de ladrões e trapaceiros do bairro escutou que o filho herdara 100.000 moedas de ouro de seu pai. Eles tramaram um plano maldoso para ficar com este dinheiro. Eles vieram até o filho e perguntaram: você sabia que seu pai tinha um débito conosco de 100.000 moedas de ouro? Ele nunca nos pagou. Você deve quitar a dívida dele. O filho respondeu: meu pai jamais deveu a vocês qualquer dinheiro. Eles insistiram que estavam falando a verdade. Ambas as partes se apresentaram diante de um juiz. O juiz ouviu as duas partes. Ele disse ao jovem rapaz: eu acreditarei em você se você jurar que seu pai não devia nenhum dinheiro à outra parte. O filho não sabia o que fazer. Se ele mantivesse a promessa que fizera ao seu pai de nunca fazer um juramento, ele perderia toda a fortuna que recebera. Mas ele decidiu não quebrar a promessa feita a seu pai. Ele disse ao juiz: eu não posso jurar. O juiz então decidiu: neste caso, entregue o dinheiro à outra parte. Tudo o que restou ao filho foram 10 moedas de ouro, mas os ladrões ainda suspeitaram que ele tivesse mais dinheiro e decidiram não deixá-lo em paz. Eles foram até a sua casa e o ameaçaram: faremos algo muito ruim a você se não nos der todo o dinheiro que ainda tem. Eu não tenho mais nenhum dinheiro, respondeu o rapaz. Nós não acreditamos em você, disseram os ladrões. Jure. Eu não jurarei, respondeu o filho. Os ladrões ficaram furiosos. Eles fizeram uma acusação falsa contra ele e a polícia o colocou na prisão. Sua esposa e filhos ficaram sozinhos. Depois que usaram as últimas moedas de ouro, a esposa não quis aceitar dinheiro de caridade. Em vez disso, ela decidiu trabalhar como lavadeira. Ela lavava roupas para outras pessoas em troca de algum dinheiro. Certa vez ela estava perto do rio lavando roupas, quando um grande barco se aproximou. O capitão viu a mulher e um pensamento perverso entrou em sua mente. Ele parou o barco e lhe disse: minhas roupas precisam ser lavadas. Você as lavaria para mim se eu pagasse um dinar? Um dinar era muito dinheiro. Os olhos da mulher começaram a brilhar. Ela pensou: isto seria o suficiente para tirar meu marido da prisão. Ela aceitou a tarefa e o capitão lhe deu um dinar. Ela entregou o dinheiro ao seu filho mais velho e então foi lavar as roupas do capitão. Quando terminou, ela foi até o barco para entregá-las. Era o que o capitão esperava. Seu barco
já estava pronto para partir, e ele deu ordens para que a prancha fosse recolhida. O capitão levou a mulher com ele. Os filhos que estavam perto do rio viram o barco com sua mãe desaparecer, e eles choraram por muito tempo. Finalmente, o mais velho se lembrou de que estava com o dinar no bolso. Ele correu até a prisão, libertou seu pai e lhe contou o que havia acontecido. O pobre homem agora teria de ser a mãe e o pai das crianças e também tinha que procurar alguma maneira de sustentar-se. Ele se tornou um pastor dos animais de outras pessoas. Certa vez, enquanto ele caminhava por uma estrada deserta com seus filhos, alguns ladrões vieram e raptaram suas crianças. O pobre pai ficou desesperado. Ele chorou e gritou: Hashem, não me restou mais nada. Minha esposa e meus filhos foram tirados de mim, sem falar no meu dinheiro. Eu prefiro morrer do que viver assim. Então ele ouviu uma voz do céu: Saiba que todas as desgraças que se abateram sobre você foram para testá-lo se você manteria a promessa feita ao seu pai. Você foi cuidadoso e nunca usou o nome de Hashem de forma errada. Agora você será recompensado com um dinheiro que está escondido para você em certo lugar e sua família voltará. A voz o guiou até um tesouro escondido. O homem cavou, encontrou o tesouro e se tornou rico novamente. Logo ele foi nomeado governador de seu distrito e Hashem fez com que ele encontrasse sua esposa e seus filhos. O homem agradeceu a Hashem por todos os milagres que ele lhe fez. Ele compreendeu quão grande é a recompensa para a pessoa que guarda seus lábios e não faz um juramento, nem quando é verdade, pelo nome sagrado de Hashem. Quarto, devemos guardar o Shabat. Hashem deu ao nosso povo um dia na semana no qual descansamos para recordarmos que Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A Torá nos fala: lembre o dia de Shabat para santificá-lo. Como cumprimos a mitzvah de lembrar o Shabat? Há várias maneiras. Uma delas é chamando o dia da semana de o primeiro dia da semana até Shabat, domingo. O segundo dia da semana até Shabat, segunda. O terceiro dia da semana até Shabat, terça, e assim por diante. Esta é realmente a maneira judaica de nomear os dias da semana e nós a usamos para introduzir o Shir Shel Yom na oração de Shaharit todos os dias. Os nomes domingo, segunda, etc., são nomes não judaicos. Ao chamar o domingo de o primeiro dia até Shabat, nós cumprimos a mitzvah de recordar e mencionar o Shabat, e, portanto, recordamos que Hashem é o Criador que fez o mundo em 7 dias. Outra forma de se lembrar do Shabat é mantendo o Shabat em mente quando vamos às compras durante a semana e separando para o Shabat os alimentos mais especiais. E isso nos leva a uma nova história. Como o sábio Shammai honrava o Shabat durante toda a semana? O sábio Shammai frequentemente passava pelo abatedouro. Certo dia, ele notou um bezerro bonito e gordo pronto para ser abatido. Ele entrou e disse ao açougueiro: Eu quero comprar este animal. Sua carne parece muito saborosa. Abata-o para mim e me dê a carne. Ele levou a carne para casa e entregou a sua esposa e lhe disse: Salgue esta carne para torná-la kasher. Tenho certeza de que ficará deliciosa e por isso quero guardá-la para o Shabat. No dia seguinte, Shammai passou novamente em frente ao abatedouro. Alguns bezerros estavam prontos para ser abatidos. Shammai notou um jovem bezerro que parecia ainda mais bonito e mais gordo do que aquele que ele vira no dia anterior. Este aqui realmente daria uma carne deliciosa em honra ao Shabat, ele pensou. Ao açougueiro ele disse: Quero comprar este bezerro. Dê-me a carne quando eu passar de volta aqui, a caminho de casa. Ele levou a carne para casa e disse à sua esposa: Imagine, eu encontrei uma carne ainda melhor para o Shabat. Salgue-a
para torná-la kasher. Então reserve-a para Shabat. A esposa de Shammai pensou: o que farei com a carne de ontem? Vou assá-la para o jantar de hoje. Assim Shammai teve uma janta deliciosa. No outro dia, quando Shammai passava pelo abatedouro, ele viu um bezerro tão tenro que sua carne certamente seria mais saborosa e suculenta do que o anterior. Preciso deste bezerro para o Shabat, disse ele ao açougueiro. Venda-o para mim. Quando ele chegou em casa, disse a sua esposa: trouxe agora uma outra carne. Vamos comer toda a carne que trouxe até agora e guardaremos esta que é a melhor de todas para o Shabat. Assim, Shammai acabou tendo jantares deliciosos a semana toda, porque ele sempre tinha o Shabat em mente. Os sábios costumavam dizer sobre ele: Shammai come a semana toda em honra ao Shabat. Esta história nos mostra que se compramos comidas especialmente saborosas, nós devemos reservá-las para o Shabat. Desta forma, nós nos lembramos, durante a semana, de que o Shabat é o mais sagrado dos dias. Nossos sábios também nos ordenaram recordar e mencionar que o Shabat é sagrado quando o Shabat começa e quando termina. Nós cumprimos essa mitzvah ao fazer o Kiddush, quando o Shabat começa, e a Havdalah, quando o Shabat termina. Nós mantemos o Shabat sagrado usando roupas especiais, comendo comidas especiais e não fazendo nenhum trabalho que é proibido no Shabat. 5. Honrar pai e mãe. A Torá nos ordena honrar nossos pais. Se não fosse por nossos pais, nós não teríamos nascido. E quem ficou acordado por várias noites quando éramos bebês? Quem nos alimentou? Quem nos vestiu? E quem cuida de nós o tempo todo e se preocupa conosco e reza para Hashem por nós? A Torá, portanto, ordena que todos os filhos honrem seus pais. Um filho deve ajudar seus pais o máximo que puder. Um filho que honra seus pais é considerado como que honrasse Hashem. Ele será recompensado com uma longa vida no Olam Rabá. E isso nos leva a mais uma história. Rabi Yehoshua e o açougueiro. Certa vez, o grande sábio Rabi Yehoshua ouviu em seu sonho uma voz lhe dizendo: fique feliz, Rabi Yehoshua, porque você e o açougueiro Nanás se sentarão juntos em uma mesa no Gan Éden. Rabi Yehoshua acordou e pensou: quem é esse Nanás? Eu estudei Torá a minha vida inteira e nunca fui a nenhum lugar sem o tzitzit preso às minhas roupas e o tefilim em minha cabeça. Espero que meu vizinho no Gan Éden também seja um sábio. Rabi Yehoshua não conseguia esquecer seu sonho. Ele disse aos seus alunos: não terei mais paz, até que eu descubra quem é este homem que se sentará perto de mim no Gan Éden. Eu vou encontrá-lo. Seus alunos falaram: Rebe, nós iremos com o senhor. Rabi Yehoshua e seus alunos viajaram de cidade em cidade. Em cada lugar eles perguntavam: alguém conhece um açougueiro chamado Nanás? Eles não o encontraram por um longo tempo. Finalmente, em uma cidade, as pessoas responderam a Rabi Yehoshua: porque o senhor, um tzadik, um sábio, pergunta por este açougueiro. Por quê? Que tipo de pessoa ele é? Perguntou Rabi Yehoshua. O senhor mesmo verá, foi a resposta. Elas foram até Nanás e lhe disseram: o grande Rabi Yehoshua quer vê-lo. Nanás, que não era um homem instruído, achou que estavam fazendo uma brincadeira com ele. Assim ele respondeu: não zombem de mim, vão embora. Os mensageiros retornaram a Rabi Yehoshua e disseram: por que o senhor nos mandou falar com um homem daquele tipo? Ele não quis nem vir com a gente. Eu preciso vê-lo, insistiu Rabi Yehoshua. Voltem e tragam-no para mim. Os mensageiros voltaram até Nanás e o convenceram a acompanhá-los até Rabi Yehoshua. Nanás curvou-se diante do sábio, porque um líder do povo judeu quer ver um homem simples como eu? Ele perguntou a Rabi Yehoshua. O sábio respondeu: eu quero descobrir o que você faz todos os dias. Você realiza atos especiais? Eu não faço nada de especial, explicou Nanás. Eu sou um açougueiro, trabalho em minha loja.
Tenho um pai e uma mãe idosos que não conseguem fazer nada sozinhos. Todos os dias antes de ir trabalhar, eu os visito, os lavo e lhes dou de comer. Rabi Yehoshua se levantou, deu um beijo na testa de Nanás e disse: Quão grande será sua recompensa no Gan Éden! E como tenho sorte em ser seu vizinho lá! Que nós dois nos alegremos com a recompensa que Hashem nos concede, e eu estou feliz porque estarei perto de você. Sexto, não devemos assassinar. Moshe ordenou aos judeus em nome de Hashem: Meu povo Israel, não assassinem, e não sejam amigos ou parceiros de assassinos, para que seus filhos não aprendam a matar. Se vocês pecarem e cometer assassinato, o Beit HaMikdash será destruído e a Shekhinah deixará Eretz Israel. 7. Não devemos cometer adultério. Moshe disse aos judeus: Em nome de Hashem, meu povo Israel, não sejam adúlteros e não sejam amigos ou parceiros de adúlteros, para que seus filhos não aprendam a cometer adultério. Se vocês cometerem este pecado, vocês serão exilados de Eretz Israel e outras nações viverão ali em seu lugar. 8. Não devemos sequestrar ou roubar. Moshe ordenou em nome de Hashem: Meu povo Israel, não roubem e não sejam amigos ou parceiros de ladrões, para que seus filhos não aprendam a roubar. Se vocês pecarem e roubarem, eu mandarei seca sobre a terra. 9. Não devemos agir como falsas testemunhas. Moshe advertiu em nome de Hashem: Não sejam testemunhas falsas diante de um Beit Din, e não sejam amigos ou parceiros de falsas testemunhas. Por este pecado Hashem reterá a chuva e a fome se abaterá sobre a terra. Uma falsa testemunha é alguém que vai à corte e testemunha que viu algo que, na verdade, jamais viu. Não faz diferença se a pessoa deu testemunho falso a fim de ajudar um amigo ou de prejudicar um inimigo. A Torá nos proíbe testemunhar em falso, não importa o motivo. 10. Não devemos desejar algo que pertence ao outro. Moshe ordenou em nome de Hashem: Não desejem algo que pertencem ao outro e não sejam amigos ou parceiros de pessoas que cobiçam o que pertence ao outro. Hashem punirá vocês se cometerem este pecado. O governo tomará suas posses. Se você vir um belo objeto que seu amigo possui, você desejá-lo, você está proibido de pressioná-lo. Por favor, me dê isso. Você não pode nem dizer a ele: por favor, deixe eu comprar isso de você, ou troque isso comigo por alguma outra coisa. A Torá quer que cada pessoa fique feliz com o que tem. O pecado de querer o que pertence aos outros leva a brigas, roubos e outras transgressões. Depois que o Bnei Israel escutaram os 10 mandamentos, eles acharam que Hashem lhes ensinaria, então, o restante da Torá. Eles ficaram com medo de ouvir a voz de Hashem novamente. Assim eles pediram a Moshe: por favor, nos diga você o restante da Torá. Estamos com medo de ouvir a voz de Hashem. Moshe respondeu: Hashem falou a vocês somente uma única vez no Har Sinai, para que vocês sempre guardem sua Torá. De agora em diante, eu ensinarei vocês. Moshe adverte Bnei Israel a não fazer imagens de pessoas, do sol, da lua e nem de estrelas. Depois dos 10 mandamentos, Hashem deu aos judeus outra mitzvah. Ele disse a Moshe que lhes ordenasse: Vocês são proibidos de moldar imagens de pessoas, ou do sol, da lua, das estrelas ou de anjos, seja em madeira, pedra ou qualquer outro material. Mesmo que vocês não tenham a intenção de adorar estas imagens, vocês estão proibidos de fazê-las. Isto os ajudará a se manterem longe da idolatria. Hashem ordena algumas leis sobre a construção do Mizbeach, do altar. Hashem também ordena algumas leis sobre como o Mizbeach deve ser construído. Primeiro, o Mizbeach deve ficar sobre o solo. Ele não pode ser construído sobre pilares ou qualquer outro tipo de suporte. Segundo, o Mizbeach de cobre para o abate de animais no pátio do Mishkan deve ser enchido com terra.
O Misbear era oco por dentro, de forma que pudesse ser enchido com terra. Terceiro, nenhum instrumento de ferro, tal como um machadinho ou alguma ferramenta similar feita de ferro, pode ser usado para cortar as pedras para o Misbear, no Beit HaMikdash. E quarto, Hashem ordenou: não construam degraus que levem até o Misbear. Em vez disso, façam uma rampa para subir até ele. O Midrash nos conta por que era proibido cortar as pedras para o Misbear com um instrumento de ferro. O ferro é usado para fazer armas que matam pessoas. O Misbear foi construído para trazer paz ao mundo. Já que Hashem perdoa os pecados e abençoa o mundo por conta dos korbanot que são oferecidos no Misbear, assim Hashem disse: não é apropriado que o ferro que encurta a vida toque no Misbear, que prolonga a vida. Daí nós aprendemos algo muito importante. Hashem ordenou que nenhum instrumento de ferro tocasse no Misbear, porque este traz paz. Ele certamente não permitiria que alguém que faz a paz entre duas partes que brigam sejam feridos. Certamente, tal pessoa será protegida por Hashem. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e assim fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!